Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Oh Deus de poder, Deus de maravilhas, Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te damos graças ao Senhor. Agradecemos ao Senhor por estarmos aqui nessa manhã. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo de Deus. Fique à vontade nesse lugar, esse lugar é teu. E todos aqueles que vão participar conosco também pertencem ao Senhor. Bom dia, Gi. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Bom dia, Dani Gomes. Bom dia, Gu. Deus abençoe. Paz seja com todos vocês. Deus abençoe. Glória a Deus por mais um dia. Evelyn, bom dia, Evelyn. Deus te abençoe. Bom dia, doutora Giovana, lá de Jacutinga. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus, Expo de Jacutinga. Deus abençoe a todos vocês. Pastora Sandra, Deus te abençoe. Bom dia. Bom dia, Aline. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida de vocês. Que bom, né, estarmos aqui mais essa manhã. Ao Senhor Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A Ele toda a nossa adoração. Né? O Senhor é bom, o Senhor é abençoador, é galardoador de todos aqueles que o buscam. Bom dia, Esmerinda. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Vontade de pescar lá naquele rancho novo, Esmerinda. Delícia, né? Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Eu estou muito feliz com o Senhor hoje. Muito feliz, apesar de que eu não tive, né, nenhum sintoma do Covid. Não fiz o teste, porque o médico disse que se eu não tivesse sintoma, não precisava fazer o teste. Mas ele me colocou, né, de isolamento, e para a glória do Senhor, hoje é meu último dia de isolamento, aleluia! Amanhã, em nome de Jesus, já estou livre, né, do isolamento. Fizemos tudo conforme o médico pediu, obedecendo, né, a autoridade médica, porque a Bíblia nos ensina a obedecer às autoridades, né? Então, quando nós recebemos uma determinação, né, de uma autoridade, seja médica, seja da justiça, seja eclesiástica, enfim, nós precisamos obedecer às autoridades também, né? Então, nesse ponto, nós somos muito obedientes a Deus, às autoridades, e assim como fomos obedientes aos nossos pais, e agradecemos a Deus, né? O médico me pôs de quarentena aqui e eu fiquei esses 15 dias, né? Hoje dá 15 dias e para a glória do Senhor, amanhã estamos livres disso, né? Vamos poder voltar ao culto, fazer um culto de ação de graças, enfim, vai ser, eu creio que é bênção de Deus, né? Bom dia, Kátia, Deus te abençoe. Bom dia, Ana Cristina, Deus te abençoe. Dá um beijo na irmã Tata aí por mim. Saudade, Deus abençoe vocês. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Estou muito feliz com o Senhor, muito grata como sempre, porque nós agradecemos pelas lutas, pelas vitórias, agradecemos por todos os momentos que passamos, momentos difíceis, momentos complicados, mas momentos que nos fazem crescer e amadurecer, né? Deus está sempre tratando conosco. Essa vida ela é uma escola, uma faculdade, né? Então nós estamos sempre aprendendo, sempre crescendo, sempre amadurecendo, sendo moldado pelo Senhor. Muitas vezes o Senhor virá quebrar o vaso, Ele quebra, né? E às vezes em pedacinhos, mas é porque depois Ele quer fazer esse vaso um vaso novo, né? Ele quer que esse vaso ele seja restaurado, ele cresça, ele seja, né, totalmente transformado para a glória dele. Então a nossa vida é assim, cheia de aprendizado, altos e baixos, mas o mais importante de tudo é que em todos os momentos Deus está conosco. Bom dia, Érica, Deus te abençoe. Bom dia, Diene, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos vocês, né?
Ontem eu fiquei muito feliz porque eu recebi uma mensagem, né, de hoje um homem, né, um pai, e eu fui líder de adolescente dele há muitos anos atrás, e ele me mandou uma mensagem, mandando um abraço, dizendo que tem muita saudade de mim, do meu esposo, né, que foi um tempo maravilhoso quando ele passou a adolescência com a nossa liderança. E ele me disse que ele assiste, né, a nossa live todos os dias, né, sempre que ele pode, que ele assiste nossa live. Isso me deixou muito feliz, né, porque eu sei que essa live tem alcançado muitas vidas. E porque essa live tem alcançado muitas vidas, eu vou mandar uma setinha, e se você puder, mandar aí também, porque hoje o assunto é muito bom para todos nós. É um assunto maravilhoso. É um assunto importante. Nós vamos depois começar uma série de assuntos importantes para nosso crescimento, sabe? Continuarmos crescendo no Senhor. E o de hoje não deixa de ser um assunto importante. O de hoje é também um assunto muito especial. Algo que nós temos visto e vivido e que é muito importante nós termos serenidade, né, espiritual, emocional, para atravessar esses tempos que estamos vivendo, né? Então, hoje eu vou usar, né, se você gosta de anotar, manda setinha aí para alguém, convide alguém para entrar, né? Se você mandar para 2, 3 pessoas, mesmo que a pessoa não entre agora, ela vai entrar depois, né? Ela assiste mais tarde. Então, assim, olha, meus amados, hoje eu quero usar com você um texto que está no Evangelho de Marcos, né? Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos ajude a transmitir essa semente, a lançar essa semente no seu coração e que essa semente ela venha realmente assim germinar, brotar, crescer e dar frutos na sua vida, né? E na vida de todos aqueles que nos assistem. A intenção dessa live, quando Deus falou comigo, não é a gente vir aqui e ficar dando aula de teologia para você, não. É lançar uma semente, é plantar algo no seu coração, é plantar esperança, plantar a fé, plantar o amor, plantar o amor de Deus, de Jesus, é plantar a salvação, plantar assim, uma certeza de que Deus está na sua vida. Aqueles que ainda não tiveram, né, um impacto com Deus, um encontro com Deus, é desejo do meu coração que você tenha. Então, assim, essa semente é uma semente que nós temos que lançar da melhor maneira possível, assim, mas da melhor, assim, da forma mais simples possível, para que todos possam entender aquilo que Deus tem falado conosco. Então, nosso devocional não é um devocional complicado, é um devocional que todos podem entender, é acessível a todos. Então, por isso que eu sempre peço para você, lance essa semente, manda essa semente para alguém também, envie essa semente para alguma pessoa, porque todos vão entender o que Deus está falando e eu sei que o Espírito Santo vai ministrar no coração de todos. Eu tenho plena convicção que eu não estou aqui à toa, que Deus me colocou aqui, porque Deus tem um objetivo maior, tem algo maior com a sua vida, com a minha também. Então, nós estamos obedecendo à voz do Senhor. E hoje eu quero falar algo com você. Se você gosta de anotar, está no Evangelho de Marcos. Nós vamos usar 2 momentos que Jesus passou com os seus discípulos, né? Então, é o Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, nós vamos meditar do versículo 35 ao 41. Depois, o capítulo 5, do versículo 1 ao 19. Eu vou resumir, né? Para que você possa entender e a gente chegar onde Deus quer falar algo importante para nós. Nesse momento aqui, está falando assim, olha. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus falou para os seus discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se um temporal,
Preste atenção, levantou-se um temporal de vento e as ondas subiam por cima do barco, de maneira que já estava enchendo o barco de água. E Jesus estava dormindo na polpa do barco, sobre uma almofada. E então os discípulos, desesperados, acordaram Jesus e falaram: Mestre, nós vamos morrer, nós vamos perecer. E então Jesus, acordando, ele olhou para o vento, ele olhou para aquele mar e ele deu uma ordem: cala-te, aquieta-te. Ele olhou para o vento, ele olhou para o mar, estava revolto, estava bastante forte mesmo, e ele disse para o vento parar e as ondas, o mar se acalmarem. Então, a partir dali, o vento aquietou e a Bíblia diz que houve grande bonança, ou seja, houve uma calmaria. Quando Jesus deu uma ordem, o vento parou, o mar se aquietou e houve uma calmaria. Ficou tudo calmo, tudo tranquilo. Os discípulos ficaram até assim, admirados e falaram: mas quem é este que até o mar, até o vento obedecem a sua voz? Porque até a natureza obedece à voz de Jesus. Ele tem o poder em todas as coisas. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Basta uma palavra de Jesus, tudo pode se fazer, e basta uma palavra de Jesus, pode se desfazer. Então não há nada impossível para Jesus. Não há nada que ele não tenha poder de mudar. Não há nada que ele não tenha poder de intervir. O poder está sobre Jesus. Depois que passou esse momento em que eles estavam atravessando, esse lago, falam que eles chegaram na outra margem do mar e era na província dos Gadarenos. E lá na província dos Gadarenos, em Gadara, havia um moço que tinha um espírito ruim dentro dele. Ele era um endemoniado. Ele estava tão possuído por demônios que ele vivia no meio dos sepulcros. Ele vivia ali nu. Ele era violento demais. Ele agredia as pessoas. Então ele não vivia em família. Ele não vivia na casa dele. Era impossível as pessoas ajudá-lo ou até mesmo se aproximar dele devido ao demônio ter possuído a vida deste homem. Então aqui no capítulo 5 começa a contar que quando Jesus sai dali, então ele vai até este homem, Ali naquele momento ali, ele encontrou este homem e ele viu o que estava acontecendo com aquele homem. E os próprios demônios começaram a falar com Jesus, começaram a gritar com Jesus o que Jesus estava fazendo ali. Sabe, o que Jesus estava andando ali, por que Jesus estava ali naquele lugar. Mas aí Jesus falou para eles assim: qual é o seu nome? Eles falaram assim: Legião. Legião quer dizer que era uma legião, muitos demônios. Não era um demônio só. Eram vários demônios que possuíam esse homem. E os demônios, eles sabem quem é Jesus. Eles conhecem a Jesus. Eles sabem. O diabo, ele sabe. Ele conhece a palavra. Lembra quando Jesus estava no deserto, que ele estava lá fazendo jejum por 40 dias, que o próprio inimigo foi lá para poder atentar Jesus? Lembra disso? E o que o inimigo usou para atentar Jesus? A palavra de Deus. Porque o diabo, ele é caído. Ele caiu, ele foi expulso do céu, porque ele se rebeliou contra Deus. Lúcifer foi expulso e trouxe com ele uma terça parte dos anjos que estavam no céu. Então, ele anda por aí, também dando ordem aos seus súditos para atormentar a terra. Muitas coisas que acontecem com nós é por causa dele.
é por ordem dele, ele também tem força, mas ele não é mais forte do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas até dão mais crédito a ele do que a Jesus. É errado, porque o nosso Jesus é o nome que está acima de todo nome e há poder no nome de Jesus. Jesus já venceu esse inimigo na cruz do Calvário, quando ele morreu e depois ressuscitou ao terceiro dia. A chave da porta do inferno está na mão de Jesus. Então, nós não podemos dar legalidade a ele, não podemos brincar com isso, porque ele não é fraco, ele é artiloso, ele conhece nossas fraquezas, ele é entendedor da Bíblia, ele vem muitas vezes com um sapatinho de algodão, ele vem de uma forma linda e maravilhosa para você. E de repente, quando você abre seus olhos, quando você percebe, você caiu numa armadilha dele, você caiu no laço dele. Mas glória a Deus que Jesus está sempre disposto a nos ajudar, a nos salvar, a nos libertar. Porque Jesus ele veio para curar, ele veio para sarar, ele veio para salvar e ele veio para libertar os que estão cativos. Então, se alguém está cativo por ele, Jesus liberta. O nome de Jesus é poderoso para libertar. Então, aqui nesse momento, então, aquela legião que está naquele homem fala para Jesus assim, olha, então nos tira daqui, nos manda ir para a manada de porcos. Estava passando uma manada de porcos, e aí Jesus falou, ok, vamos para a manada de porcos. E aí então, aqueles muitos demônios entraram nos porcos, os porcos ficaram alvoroçados e caíram num precipício abaixo. Depois que este homem foi liberto, a palavra diz para nós aqui que muitas pessoas foram ter com Jesus e viram aquele homem que tinha uma legião de demônios assentado, vestido e em perfeito juízo. Em perfeito juízo, está no versículo 15 do capítulo 5. Perfeito juízo. Depois contaram, todo mundo que viu contou o que havia acontecido. No versículo 18 diz que Jesus entrando no barco, aquele homem que era, agora ele não é mais, ele foi liberto, Jesus libertou, agora ele não estava mais nu, agora ele estava em perfeito juízo, agora ele seria reintegrado na sociedade, agora ele ia viver uma vida normal. Então, agora, depois dele ser liberto, então ele foi atrás de Jesus, ele queria ir junto com Jesus, ele queria seguir Jesus. Mas Jesus falou para ele assim, olha, vai para a sua casa, olha o que Jesus disse para ele, vai para a sua casa, para a sua família e anuncia para a sua família o que aconteceu aqui. Anuncia para a sua família quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e ele começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilhavam, porque todo mundo conhecia aquele homem, todo mundo sabia que ele era endemoniado, todo mundo sabia que ele era violento, que ele andava no meio dos sepulcros nu, todo mundo sabia da história daquele homem. E de repente eles olham aquele homem sem perfeito juízo, vestido, limpo, normal, com o coração brando, completamente liberto. Então ele saiu e foi anunciar o que Jesus fez, ele foi anunciar o que Jesus fez na vida dele. O que eu quero falar com vocês nessa manhã, que o Senhor falou comigo, é que antes de Jesus chegar a este homem, cumprir esse propósito na vida dele, libertá-lo para que ele fosse um grande missionário, a Bíblia não vai falar muita coisa depois dele, mas eu creio que esse homem passou a vida dele inteira falando de Jesus. Ele sempre falava com as pessoas de Jesus, ele sempre contava o que ele tinha vivido e como ele estava agora.
Foi algo extraordinário que Jesus fez na vida dele. Então ele dava esse testemunho, ele se tornou um grande missionário. A irmã está falando que está sem som. Todo mundo está sem som? Ou é só a irmã que está sem som? Todos estão me ouvindo? Se for só ela, aí é um problema no celular dela. Mas se for com todo mundo, eu preciso verificar. Tem mais alguém sem som? Vocês estão me ouvindo? Tá ok ou não ok aí, gente? Me dá um ok aí. Me fala se vocês têm som ou não tem som. Para nós continuarmos. Alguém pode me dar? Aí está ok? Tá ouvindo? Amada irmã, dá uma olhadinha. Então, deve ser aí o seu áudio que está sem som, tá bom? Então, e aí o que aconteceu com ele foi algo assim. Então, Lu Silva, dá uma olhada no seu celular, tá todo mundo ouvindo, só você que não. Então é aí no seu celular, dá uma olhadinha aí, fazendo favor, tá? Então aquele homem, ele mudou, houve uma transformação na vida dele, houve algo extraordinário na vida dele, algo que nenhum homem poderia fazer, porque esse tipo de obra nenhum homem faz, só Jesus pode fazer, só Jesus pode libertar, só Jesus pode transformar, só Jesus pode libertar uma pessoa que está cativa ou presa por um demônio. E aí o que eu quero falar com você? Antes de Jesus chegar nesse homem, chegar em Gadara para fazer esse milagre maravilhoso, então o que aconteceu? Jesus chama os discípulos para atravessar o mar, lembra? Ele falou para os discípulos, vamos atravessar o mar. Porque do outro lado do mar estava lá a cidade de Gadara. Jesus já sabia, porque ele sabia todas as coisas. Então Jesus já sabia que ele tinha um plano, um propósito para aquela cidade, naquele lugar. E quando eles estavam atravessando, então o que aconteceu? Veio o vento. O que aconteceu? As ondas começaram a subir, porque o mar começou a ficar revolto, né? Então, quer dizer, houve uma tempestade ali, houve um problema ali. Eles tiveram uma dificuldade muito grande nessa travessia para se cumprir um propósito do outro lado, né? Os discípulos não sabiam o que estava para acontecer. Os discípulos não sabiam que Jesus ia lá do outro lado em Gadara para libertar um endemoniado. Os discípulos não sabiam, porque o homem por si só, ele não sabe do seu amanhã. Ele não sabe do seu futuro. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã nós não sabemos. Nós fazemos os nossos planos, mas quem executa é Deus. Quem sabe é Deus. Então, por isso eu sempre falo para vocês, amanhã estaremos aqui, se Deus assim permitir. Porque é isso que nós temos que fazer. Se Deus permitir, eu vou fazer a viagem dos meus sonhos. Se Deus permitir, eu vou fazer a reforma da minha casa. Se Deus permitir, eu vou me casar. Se Deus permitir, eu vou ter o meu carro. Se Deus permitir, eu vou fazer minha faculdade. Então, nós fazemos os nossos planos, mas quem dá a palavra final é Deus. Porque às vezes os nossos planos não são os mesmos planos do Senhor. E às vezes o plano do Senhor, muitas vezes, é muito maior e melhor do que o nosso plano. Então, tudo que nós vamos fazer, nós colocamos na mão do Senhor, para que Ele cumpra a vontade dEle e que Deus nos ajude, que a vontade dEle seja como a nossa vontade seja como a dEle, muitas vezes. Nem sempre vai ser, mas muitas vezes sim, Ele vai colocar planos e projetos no nosso coração que estão vindo do coração dEle. E aí vai dar tudo certo. Então, o que aconteceu? Antes de chegar em Gadara para cumprir essa maravilha, para fazer esse milagre, para entregar essa bênção, não só para aquele homem, porque muitas pessoas foram abençoadas, porque aquele homem que era cativo de Satanás e agora liberto por Jesus, ele pregou por toda a cidade. Todo mundo ficou sabendo, todo mundo ouviu falar de Jesus, todo mundo ficou sabendo de Jesus.
Então ele se tornou um grande missionário naquele lugar. Então o propósito era muito grande na vida dele, muito grande. Mas antes disso houve a tempestade. Então o Senhor falou comigo ao meu coração uma frase que eu tenho lido em muitos lugares e ouvido muitas pessoas dizer, que só vive o propósito quem passa ou suporta o processo. E é assim mesmo. Para mim essa é uma visão clara, né? De quando o barco está atravessando o mar e aí se levantam as ondas, o vento fica revolto. Então vem aquele momento de aflição, de desespero, onde os discípulos pensam, nós vamos afundar, nós vamos morrer, né? Então na nossa vida também é assim. Muitas vezes nós estamos aqui no nosso barco e esse mar da vida, muitas das vezes se revolta contra nós. Muitas vezes vem a tempestade, vem o vento contrário, muitas vezes, como está descrito aqui, né, que as águas chegaram a entrar dentro do barco. E muitas das vezes a gente vê o barco tá com água e a gente pensa, agora foi, agora nós vamos perecer, agora nós vamos morrer, agora nós não vamos dar conta. Essa luta eu não aguento, esse vento eu não suporto, essa tempestade está forte demais para mim, demais. Então, muitas das vezes a gente entra em desespero como os discípulos entraram. Muitas das vezes, muitas pessoas se desesperam a ponto de pular do barco, sair do barco, abandonar o barco. Porque elas esquecem no momento de desespero que tem alguém dentro do barco. Porque quando nós convidamos Jesus para estar dentro do nosso barco, ou quando Jesus se faz presente, porque ele entrou no barco, ele falou para os discípulos, vamos para outra margem. E sabe, foi isso que Jesus falou para mim, foi isso que Jesus falou para você quando Jesus nos encontrou. Quando Jesus nos encontrou, porque ele fala lá em João, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi vocês. Então Jesus nos escolheu. Ele entrou nesse barco da vida conosco. Ele está no nosso barco. Só que muitas vezes, no momento da onda, do mar, da tempestade, a gente esquece quem está conosco. A gente esquece que Jesus está junto de nós. A gente esquece que aquele que tem ordem, que tem poder na sua palavra, que tem poder no seu nome, ele está do nosso lado. E muitas pessoas, por se esquecerem, por olhar demais para a tempestade, não suportarem aquela tempestade, elas pulam do barco, elas saem do barco. E se você pular do barco, se você sair do barco, você não vai viver o propósito do outro lado. O propósito era atravessar aquele mar, o propósito era chegar em Gadara, o propósito era libertar aquele homem, o propósito era que aquele homem pregasse sobre Jesus. Deus tem um propósito com a minha vida, Deus tem um propósito com a sua vida, Deus tem propósito com a sua família, Deus tem propósito com cada um de nós. Se nós estamos aqui hoje, se você me ouve hoje, entenda isso, Deus tem um propósito com você, com você. Não acabou os propósitos de Deus, não findou os planos de Deus para a sua vida, não findou os sonhos de Deus para você. Deus tem um propósito, mas só vai viver esse propósito quem suportar o processo. E o processo não é fácil, o processo é difícil. Cada um vai viver um processo diferente. Cada um vai viver um processo, às vezes muito complicado, às vezes muito difícil. Às vezes as ondas vêm mesmo e elas se arremetem no nosso barco a ponto que o nosso barco parece que vai afundar e quer nos jogar para fora. Mas eu te digo, agarra no leme ali do barco, fica firme ali, porque ali no seu barco está Jesus. Aqui no meu barco está Jesus. E Ele não vai deixar a gente perecer se a gente ficar firme ali com Ele. Se a gente pegar e clamar o nome dEle, a gente sabe que Ele tem poder para parar a tempestade. Ele tem poder para colocar um fim nessa tempestade.
Ele sabe o momento certo, Ele sabe a hora certa. E aí nós vamos ficar firmes, segurando na mão dele, ele segurando a nossa mão, a gente junto com ele, porque a gente tem um propósito para viver, tem planos a serem cumpridos na nossa vida. Ainda há muita coisa para acontecer. Todas as vezes que eu leio essa frase, só vive o propósito quem passa pelo processo, eu me lembro de José. Olha o processo que José passou. Está lá em Gênesis. José foi caluniado. José primeiro foi invejado pelos seus irmãos. Depois foi jogado num poço. Seus irmãos mentiram para o seu pai que ele era morto. Foi vendido como escravo. Trabalhou dentro de uma casa como escravo. Ele foi ali cobiçado pela mulher de Potifar. Aquela mulher tentou seduzir José. José ficou firme com Deus, que ele acreditava, e ele sabia que Deus tinha um plano na vida dele, ele sabia que Deus tinha um propósito na vida dele. E José não cedeu àquela mulher. Injustamente ele foi acusado, injustamente ele foi jogado dentro de uma prisão, injustamente ele passou anos dentro daquela prisão. Mas no momento certo, depois de José passar por todo aquele processo doloroso, injusto, porque às vezes ela é macheri andarabalas, ouri canta labassuri andaramanu canta labacheri andaras. Às vezes você vai dizer assim, mas que injustiça. Deus, o Senhor não está vendo essa injustiça comigo? Deus, o Senhor não está vendo que isso não é justo que está acontecendo comigo? Porque José foi insultado. José ele foi preso injustamente. Injustamente. Mas Deus tinha um propósito com a vida de José. Deus tinha um plano com a vida de José. Então Deus sabe quando você sofre uma injustiça. Alabassuri canta lamanaia, errei manassori andarabasheri andalas. Deus ele sabe. Às vezes você fala assim, será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que Deus não está vendo o que eu estou vivendo? Será que Deus não está vendo que eu estou sendo insultado, injustiçado? Isso não é justo, Senhor. Deus vê todas as coisas. Não há nada oculto a Deus. Não há nada oculto ao Senhor. O Senhor vê tudo. O Senhor ouve todas as conversas que nós não ouvimos. O Senhor vê todas as coisas que nós não vemos. Não vemos. E Ele é Deus de justiça, sim. Deus estava vendo tudo que José estava passando. Deus estava vendo tudo que José estava suportando. Mas Deus tinha um propósito. E Deus, creio que Deus permitiu José passar por tudo aquilo. José foi testado na sua fé, na sua sanidade espiritual, sanidade mental. José foi testado na sua esperança, na sua perseverança. E nós também somos. Nós também somos. Então, nós precisamos aprender com a palavra. O processo pode ser doloroso. O processo pode ser difícil. O processo chega a ser insuportável. Mas eu digo a você que muitas vezes a tempestade, ela vem porque o propósito e a bênção e a vitória de Deus está pertinho de acontecer. Está próximo. Só que muitas pessoas, às vezes falta um tiquinho para a bênção chegar. Ela retrocede, ela volta, ela desiste, ela não permanece. A ansiedade não deixa ela permanecer. O desespero não deixa ela permanecer. Então nós precisamos orar ao Senhor, que o Senhor nos ajude a suportar os processos para vivermos os propósitos. Senhor, me ajuda a suportar o processo, porque eu quero viver o propósito. Nós não sabemos do amanhã. Nós não entendemos, não compreendemos. Mas basta confiar. Basta crer
confia, creia que esse Deus que estava lá com José, sabe, que não deixou José perecer ou perder a vida dele. Potifar podia ter mandado matar José, mas não, ele jogou José lá na prisão. Mas lá em todo o tempo, a palavra diz que Deus era com José. Onde José ia, Deus era com José e José era abençoado. Até que se cumprisse o propósito. Aqui nesse momento, os discípulos se desesperaram. Jesus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo. Aí uma palavra que ele mandou, acalmou o mar, acalmou o vento, atravessaram o mar e foi se cumprir o propósito que tinha na vida daquele homem lá do outro lado, do Gadareno. A nossa vida, ela é assim. Não é fácil. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, mas essa luta não acaba. Às vezes acaba uma luta, você dá uma respirada, vem outra luta. Às vezes termina outra, você dá uma relaxada, respirada, vem outra luta. Você sabe que, olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, de todo o meu coração, aqui entre nós. Quando tá tudo muito calmo, muito tranquilo, assim, eu fico até meia... Eu falo assim, ai meu Deus, tá tudo tão calmo, tão tranquilo. Será, Senhor Deus, que eu tô muito apática, não tô incomodando aí o inimigo? Porque eu sei que quando tem muita luta é porque também eu estou incomodando o inimigo. É porque a gente está fazendo a vontade de Deus e ele não se agrada disso não, né? Então, quando está tudo muito calmo, eu até estranho. Não sei se isso acontece com vocês. Quando está tudo muito bem, a gente fica até... A gente já está tão assim, forjado na luta, na batalha, na dificuldade, mas também nas vitórias, né? E quando está tudo muito calmo, tranquilo, a gente estranha. Me desculpa. Desculpa não, gente, eu tenho que falar isso porque isso acontece comigo. Não sei se você sente assim, mas às vezes eu sinto. Às vezes quando tá tudo muito bem, né, nossa, tudo perfeito, né, vamos dizer assim, tudo perfeito, tudo ótimo. Você até estranha, você fala, nossa, tá tão estranho, tá tudo tão bom. Ai, meu Deus, né, aí a gente agradece, é lógico, louva o Senhor por isso, mas é tanta batalha, tanta luta, mas tanta vitória também, né, tanta vitória, graças a Deus, parece que a gente vai até assim, é uma coisa assim, nossa, tem luta porque tem vitória, tem luta porque tem vitória, tem batalha porque tem vitória chegando. Então, quando tá tudo calmo, a gente fica até meio assim, a gente estranha um pouco, né? Eu sinto isso, né? Não sei, aí ó, tem irmãos que estão falando que é verdade, então é porque não é só comigo, com vocês também acontece isso, né? Mas é isso, amados. Então, assim, hoje eu quero falar com você isso. Sabe? Que só vai viver o propósito quem passar e suportar o processo. E cada um tem seu processo. O seu processo não é igual ao meu. O meu processo não é igual ao seu. O meu não é igual ao desses discípulos, não é igual ao de José, não é igual ao de Jonas, não é igual ao de Pedro, Paulo. Paulo, para mim, é um exemplo que não tem fundamento, sabe? O quanto aquele homem sofreu por amor a Cristo, o quanto aquele homem foi injustiçado por amor a Cristo, né? Os discípulos, mas Paulo, para mim, é um grande exemplo, né? Então, assim, tudo tem um propósito. Então, nós temos que olhar para o propósito, viver o processo agarrado com Jesus, segura lá no leme do barco, não pula do barco, não. Tá? Saiba que Jesus está com você no barco, fala com ele, fala, Jesus, olha, o senhor está vendo esse vento, o senhor está vendo essa onda aí se levantando, o senhor está vendo, pai, tem leão aí com a boca aberta aí, injustamente contra a minha vida, fecha a boca desse leão aí, né, fecha. O que aconteceu com Daniel? Processo. Para viver um propósito, né? Até jogado lá na cova dos leões ele foi. Então eu sempre digo, Deus não impediu de Daniel ser jogado na cova dos leões, mas Deus estava lá com ele. Deus não impediu José de passar pelo processo, mas Deus estava lá com ele.
Jesus não impediu que acontecesse a tempestade e o vento forte naquele momento, mas Jesus estava ali com eles. Jesus estava junto deles, né? E aí o grande propósito aconteceu, e um propósito muito grande, um propósito maravilhoso na vida daquele gadareno. Então, às vezes Deus quer usar a sua vida, ou Deus quer fazer algo na sua vida, Deus vai entregar algo para você, Deus, né, vai responder uma oração que você está fazendo há muito tempo. E às vezes nós estamos passando aquela luta, aquela batalha, e não sabemos porquê, mas eu te digo, fica firme no processo. Fica firme no processo. O processo dói. O processo às vezes até machuca a gente, sabe? Machuca. Mas aí o Espírito Santo vem. O Espírito Santo, ele cuida de nós, né? A Lu Silva vai voltar ao trabalho. Depois você termina de assistir. Essa live vai ficar aí gravada, né? Salva. Depois você assiste o finalzinho, nós já vamos orar, tá bom? E depois você pega a oração, né? Então, amados, olha, o processo ele vai doer, vai machucar, às vezes vai ferir a gente por dentro, mas nós temos Jesus que nos cura, que nos sara, nós temos o Espírito Santo que está conosco, sabe, que libera sobre nós paz de espírito, libera sobre nós a esperança, a fé e a perseverança para a gente continuar. Então, continua. Eu vim pedir para você não parar. Eu vim pedir para você levantar a cabeça, sabe, ficar firme. Fixa seus olhos em Jesus. Paulo disse assim: me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo, olhando para o alvo, em busca do meu prêmio. E qual era o prêmio? Era a coroa da vida eterna. Qual era o alvo? Era Jesus. Era Jesus e a vida eterna com Jesus. Então esqueça das coisas que vão ficando para trás, vamos viver um dia de cada vez, vamos ficar firmes com Jesus, vamos deixar Jesus conduzir nosso barco. Ele sabe o amanhã, Ele conhece o amanhã, Ele sabe o que está por fazer. Nossa parte é confiar, é crer, orar, buscar, colocar nas mãos dele, permitir que ele seja o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história, né? Então ele é o Senhor da nossa história. Então vamos continuar crendo, vamos continuar depositando na mão dele a nossa vida, a nossa família, nossos sonhos, nossos projetos, a nossa casa, nosso trabalho, tudo nas mãos do Senhor. Amém? E não esquece do que eu estou falando para você aqui. Olha, só vive o propósito quem passa pelo processo. Se você não passar pelo processo, você não vai viver o propósito, tá? Todo propósito vai vir com, antes do propósito, um processo, né? Uns são maiores, outros menores, mas sempre vai ter um. E se você tá nesse mar, se você tá com a onda aí batendo, o vento soprando ao contrário, segura firme e fala: Jesus, eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor vai me ajudar. E quando o Senhor der uma ordem, esse vento para, esse mar acalma. E aí o propósito chega, a bênção chega e a vitória chega. Então hoje eu quero pedir a Deus que nos dê forças para suportar os processos, para suportar os propósitos, né, que Ele tem aí para nossa vida, suportar os processos para viver os propósitos que Ele tem para nossa vida, tá bom? Não desista. Eu te peço por Deus, não desista. Não abandone o barco. Não retroceda. Eu quero te pedir, fica firme. Fica firme com Jesus. Fica firme com Jesus. Não desanima. Eu quero pedir para você hoje, não desanima. Olha para José. Olha para José. Olha para Pedro. Não desanima. Por favor, não desanima. Olha lá para Moisés. Olha para Abraão. Grandes exemplos. Hoje você tem exemplos também. Sabe quantas pessoas nós conhecemos que passaram por grandes lutas e hoje está com a vitória na mão? Hoje vive a vitória. São tantos testemunhos maravilhosos, testemunhos abençoadíssimos.
para a glória de Deus. Então olha para esses exemplos, tá bom? E fica firme, não desista, né? Ontem eu estava ouvindo aquele hino da Ludmilla que eu amo muito, né? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, nunca pare de adorar, né? É lindo esse hino, fala muito forte conosco, né? Demais, né? Então isso e quando eu ouço aquele hino me entusiasma, me dá uma gana assim de vencer, de prosseguir, de lutar e de continuar, sabe? Então assim, você pode ouvir depois em tempos de guerra, né? Nunca pare de lutar, nunca pare de adorar, né? Levanta a palavra, profetiza sem parar, né? O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora, né? Então vamos crer nisso. Vamos usar hinos proféticos, vamos usar louvores proféticos, vamos declarar a palavra na nossa casa, na nossa vida, né? Nos nossos filhos, no ministério, no trabalho, na nossa saúde, em tudo que você for fazer. Já vai declarando e falando: Senhor, estou no processo, mas esse processo vai acabar e eu vou viver os propósitos do Senhor para a minha vida. Ninguém vai impedir. Amém? Vamos orar a Deus? Talvez você seja uma daquelas pessoas, né, que tá aí meio desanimado, chateado, querendo desistir de tudo. Ei, o ano tá só começando. Você tem um ano todo pela frente aí, muita coisa para viver, tem muita coisa para acontecer. Tem muito que o Senhor fazer na tua vida, né? Muita vitória, muita bênção, muito milagre. Tem muita coisa. Então vamos viver o extraordinário de Deus. Vamos viver o extraordinário de Deus. Ele é fiel comigo, com você, com todos nós. Então levanta a tua cabeça e vamos em frente. Não desiste não. Sabe, tem hora que realmente dá vontade de desistir. Mas não desiste não. Tá? Não desista. Tá bom? Então vamos seguir em frente. Vamos levantar essa cabeça. Vamos aprender que no nosso barco Jesus está conosco. Nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Jesus está com você. Tá bom? Então vamos orar? Aleluia. Glória a Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor. Como eu amo a palavra de Deus, como eu amo estar na presença do Senhor Jesus, como eu amo estar aqui, como eu amo poder compartilhar com vocês grandes coisas que o Senhor faz e dizer para vocês que nós passamos sim por lutas, por batalhas e dificuldades, mas em todas elas nós não estamos sozinhos, não. E talvez você pense que o Senhor esqueceu de você, mas Ele não esqueceu. O amor dele é demais. Ele te ama muito. Ele ama a sua família, Ele ama a sua casa, Ele ama seu lar, Ele ama tudo que está sendo construído dentro de você e na sua vida. E eu sei que o processo pode doer, o processo é difícil, eu sei que dói, eu sei que dói. Eu sei que às vezes o processo traz para nós até questionamentos, Deus. Nós questionamos ao Senhor durante o processo, às vezes é tão difícil não questionar. Mas o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida, o nosso limite, o Senhor sabe. E nós, ó Deus, colocamos diante de Ti a nossa vida. Colocamos diante de Ti, Senhor Deus, a nossa casa, a nossa família, os nossos sonhos, nossos projetos, planos. Colocamos diante de Ti, Senhor Deus, esse casal. Colocamos diante de Ti, Senhor Deus, esse pai, essa mãe, esse filho, essa filha, esse jovem, essa criança. Colocamos os Teus filhos todos diante do Senhor. O Senhor sabe o que cada um está passando, Senhor.
Por isso, Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a confiar, a crer, a não esmorecer na fé. Senhor, nos ajuda a permanecer firmes na fé, na esperança, na perseverança, de que o Senhor, ó Pai, tem algo preparado para nós. E quando passamos pelo vale, quando passamos pela tempestade, pelo vento contrário, é porque o Senhor tem algo preparado para nós do outro lado, e nós queremos viver isso, queremos viver o extraordinário, queremos viver a bênção, a vitória, o sobrenatural, Senhor. Ó Deus de poder, de maravilhas, ó Deus de poder e maravilhas, opera com seu poder e maravilhas sobre a vida de todos aqueles que nos assistem nesse momento. Jesus, eu sei que basta uma palavra sua e esse mar vai acalmar, esse vento vai parar. Basta uma palavra sua, Senhor Deus. Pai amado, e aqueles documentos que estão parados, ó Pai, eles vão criar vida. Basta uma palavra sua, a porta de emprego vai se abrir. Basta uma palavra sua, a cura vai chegar. Basta uma palavra sua, Senhor, todo medo vai cair por terra, toda insegurança vai cair por terra. Senhor, basta uma palavra sua e a salvação chegará na nossa casa, na nossa família. Deus, basta uma palavra sua e a vida dessa pessoa vai ser transformada. Senhor, e é porque eu creio, é porque nós cremos e unimos a nossa fé nesse momento, ligando no céu, ligando aqui na terra o que será ligado no céu. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, que a bênção do Senhor esteja sobre todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, que estão nos assistindo seja em qualquer hora do dia. Pai, abençoa. Abençoa, talvez essa pessoa está aí, Senhor meu Deus, com um projeto nas mãos, um sonho, Senhor Deus, uma vontade, um desejo, Senhor Deus. Pai querido, Pai amado, coloque as suas mãos poderosas agora. Talvez essa pessoa esteja com um diagnóstico médico, Senhor Deus. Pai amado, que entristeceu o coração dessa pessoa. Mas eu sei que a última palavra, Jesus, ela vem do Senhor. A última palavra vem de ti. Eu creio na cura divina. Eu creio, Senhor, eu creio no batismo com o Espírito Santo. Eu creio na salvação e eu creio, Jesus, que um dia o Senhor vai voltar para buscar a tua igreja. Eu creio, Senhor, que tu és o Senhor dos senhores. E que não há outro nome além do teu nome que tenha mais poder. Então, meu Jesus, opera sobre nós, opera sobre cada um que agora, Senhor Deus, ora junto conosco. Pai, em nome de Jesus, essa situação que parece que não vai ter jeito. Pai, aquele, Senhor Deus, aquela família que tem alguém preso, Senhor meu Deus, visita, Senhor Deus, em nome de Jesus. Aquela família que tem alguém, Senhor, que está, Senhor Deus, no meio da droga, do vício. Senhor, visita em nome de Jesus, tira, Senhor, esse vício. Muda a vida dessa pessoa, quebranta esse coração para que ele possa ser aberto e ali o Senhor possa encontrar guarita, Senhor, dentro desse coração. Quebranta o coração mais duro, o coração, Senhor, que está cauterizado por lutas, decepções, tristezas. Espírito Santo, faz essa obra. Espírito Santo, nós não podemos fazer nada, mas o Senhor pode fazer tudo. O que nós podemos é orar. O que podemos fazer é orar e crer nesta operação milagrosa desta manhã. Então, em nome de Jesus, visita os enfermos, visita os desempregados, visita os que estão viciados em bebidas, em drogas, em prostituição, pornografia. Visita, Senhor meu Deus, as famílias que estão sendo destruídas pelo inimigo. Restaura esses lares,
restaura relacionamentos, restaura, converte o coração do marido para a sua esposa, o coração da esposa para com seu marido, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Senhor, vem com teu poder sobre nossa nação. Esse momento que a nação passa tão delicado, Senhor Deus. Tantas pessoas lançando maldições sobre a nossa nação. Pai, em nome de Jesus, repreende todo esse mal. Pai, libera a bênção sobre nossa nação. Libera a bênção, Senhor Deus, sobre, Senhor, a nossa cidade. Sobre, Senhor Deus, as faculdades, as escolas. Libera a bênção, Senhor, sobre as empresas, grandes, pequenos empresários. Pai, em nome de Jesus, libera a bênção sobre cada lar, cada família. Pai, nós declaramos que Pouso Alegre é do Senhor Jesus, que o Brasil é do Senhor Jesus, e pedimos a tua graça, a tua misericórdia. Pedimos hoje a força, a fé, a esperança e a perseverança para viver o processo. Porque nós cremos, Senhor Deus, que atrás desse processo, ou seja, à frente desse processo, à frente, tem uma vitória, tem uma graça, tem um milagre nos esperando. E é isso que nós queremos viver. E te agradecemos porque o Senhor é Deus poderoso, Deus forte, Deus grande. Grande, 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 grande. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Queremos, Senhor, o seu nome engrandecer, Senhor. Oh, aleluias. E agradecer-te, Senhor, por sua obra em nossa vida. Aleluia. Obrigada, Deus, pelo teu amor. Vivemos no seu infinito amor, Senhor Deus. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e mar e céu, tudo. Grande, grande é o nosso Deus. Aleluia. Que você receba a paz do Senhor Jesus. Que você receba a visitação do Espírito Santo nessa hora. Que você seja tocado por esse amor, por essa graça. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja Deus. Bendito seja Deus, aleluia. Amanhã nós vamos tentar trazer um convidado para estar falando do amor do Senhor com vocês também. Em nome de Jesus, se der tudo certo, né? Vamos ver se nós vamos conseguir fazer isso nessa live, porque amanhã ou sexta-feira, né? Talvez seja na sexta. Essa semana nós vamos ter, né, uma pessoa aqui, um convidado, mas nós vamos falar, né? Tentar fazer uma live, a pessoa lá e nós aqui. E eu quero que você não esqueça, suporte o processo, porque você vai viver o propósito que Deus tem para a sua vida, para a sua casa e sua família. Amém? Deus te abençoe. Fique com essa paz. Não sei você, mas eu estou sentindo uma paz tão grande aqui. Uma presença tão gostosa aqui nesse lugar. Sabe? Muito forte. Que você também receba em nome de Jesus. Você é muito especial para Jesus, tá? Deus te abençoe. Fique com Deus. Fique com a paz que vem do Senhor Jesus. Até amanhã, se Deus assim permitir, tá bom? Obrigado por você estar conosco. E manda essa sementinha aí para mais pessoas em nome do Senhor Jesus. Um beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Fique na paz. Até amanhã.